Boa tarde, gente. Hoje a gente vai começar o turno da tarde com a palestra do José Correia sobre testes de performance, que é uma área que a gente de desenvolvimento, a gente tende a ver como um pouco distante, mas basicamente tudo que a gente faz tem a ver com performance e está bem, funcionando bem. E ele vai explicar um pouco mais sobre esse universo e como isso está correlacionado com o que a gente faz. Perfeito, pessoal. Boa tarde a todos. Pessoal que está aqui no auditório, pessoal que está assistindo aí ao vivo, né, pelo YouTube, ou que vai assistir a gravação depois também. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Eu sou o José Correia, como ele já comentou. Vou contar um pouquinho da minha história, bem brevemente. E só pegando o gancho, né, quando a gente está na faculdade, principalmente uma faculdade de sistemas de informação, a maioria de vocês, quando iniciou, tem ali como objetivo trabalhar com engenharia de software, com desenvolvimento, né? E dentro da própria engenharia de software tem tantas especializações, né? Então a gente pode seguir tantos caminhos, e que não é só atuar como um desenvolvedor, como um engenheiro. Então essa área de teste de software é uma vertente, né? Uma especialidade dentro. E, ou seja, alguém pode se interessar em conhecer um pouquinho mais, né, e ver se de repente é uma área do seu interesse, né, tem tudo a ver com o que vocês estão estudando. E também, um grande desenvolvedor, um ótimo profissional, eu sempre brinco que um bom desenvolvedor muitas vezes é um bom testador, né, porque ele encontra defeito antes dos outros colegas, né, das outras equipes, né. Então, algumas das pessoas mais notórias que a gente tem aí como referência, né? Poxa, fulano, autor de livro, fulano que trabalha na empresa tal, e todo mundo elogia muito o trabalho dele. Quando você vai ver, ele tem um lado mais meticuloso, né? Então, antes dele liberar aquela versão, às vezes naquela correria, naquela pressão do prazo, ele sempre dá um jeitinho de olhar, né? De olhar se está correto, ele tem uma visão não só positiva, mas até destrutiva do software, né? Como que eu poderia ter um uso, né, que de repente despertasse um comportamento incorreto, né? Então, esse é um convite aqui no começo da nossa apresentação para conhecer um pouco mais dessa área de teste de qualidade, porque tem tudo a ver para quem quer se especializar na área ou para quem quer continuar a sua carreira no que pensou mesmo em fazer na sua vida, mas quer ter esse diferencial da qualidade, né? A qualidade é um ponto importante, muito importante na vida de todos nós. E hoje a gente vai falar aqui de teste de software. Opa, passou. Bem, eu me chamo então José Correia, deixa eu aproveitar aqui o gatilho, né? Isso aqui é uma outra questão de teste de usabilidade, né? Talvez na internet fique melhor que aqui. Mas, enfim, não está com uma nitidez muito bom, um contraste, né? Eu sou fundador de uma empresa chamada Iteracis, né? Eu trabalho na área de tecnologia há 29 anos, né? 20 anos atrás eu comecei a atuar na área de qualidade. Naquela época tinha muito aqueles modelos CMMI, né, MPS. Então eu comecei com esse tipo de atuação e resolvi sair da consultoria que eu trabalhava para abrir a minha própria empresa, para prestar serviços e também treinamento nessa área, né? Então a gente já está completando 18 anos. A escola é a Iteracis, né? Nós estamos então desde 2006, né? E hoje já aqui está 42 mil, mas hoje já passou 44 mil alunos, né, formados, né, nos mais diversos cursos. Nessa área existem certificações, talvez ao longo do evento tenham ouvido falar de certificações de várias empresas, né? Existem certificações também em teste, a mais comum aqui no Brasil é a CTFL do ISTQB, né? Então é até algo interessante. E se a universidade fizer parceria com a entidade, né, os alunos têm um bom desconto, apenas tem que sediar o exame, né? Então já fica até mais cômodo para o aluno, é uma possibilidade interessante também de ser averiguada, né? Então somos uma escola especializada nessa área de qualidade. Na nossa agenda de hoje, nós vamos falar sobre os principais conceitos, vamos responder as grandes perguntas que a gente tem que ter clareza, né, sobre performance. Vamos falar um pouquinho do Apache JMeter, que é uma ferramenta lendária, né? Já existe há tanto tempo e ainda está no mercado. Isso quer dizer que ela deve ser boa, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e também quais são as alternativas. Tem muita gente que não gosta do JMeter porque ele é uma ferramenta feita para profissionais, né? Então ele tem aquela interface durona, né? Velha guarda. Ele não tem aquela coisa de ficar dizendo se você tem certeza, se você quer fazer alguma coisa. Ele faz, né? Se você pedir errado, sabe?
aquela história do gênio da lâmpada, né? Se pedir errado, né? Eu quero ser a pessoa mais rica do mundo, né? Aí a pessoa abre a carteira, mas, gênio, eu continuo com R$20. Ninguém no mundo tem R$20. Então, né, peça direito o que você quer, porque o GMeter também pode fazer isso com você, né? E a gente vai falar sobre os tipos de teste de performance, algo hoje muito comum, que é usar servidores, né, em nuvem para testar performance, tem várias vantagens sobre isso. O que aqui no Brasil é um inconveniente é o câmbio, né? Então acaba sendo uma solução mais cara do que você ter uma fazendinha de máquinas na sua empresa, né? E a gente vai falar um pouquinho de próximos passos, como aqui hoje é uma apresentação mais conceitual, né, para abrir um pouco o horizonte sobre teste de performance, eu deixei ali alguns links, inclusive são 3 lives de 2 horas, 2 horas e meia cada, com a parte prática. Então quem se interessar depois é só no seu computador em casa ou aqui na universidade fazer os exercícios, acompanhar as aulas, então é bem tranquilo, dá para fazer a prática tanto com teste de performance como teste de serviço, né? Então dá para fazer umas coisas bem interessantes e a gente vai ter um tempinho para perguntas. Bem, conceitos principais, né, quando a gente vai falar de teste de performance. Antes de falar disso, é importante entender. A gente começou falando de qualidade, né, quando a gente fez a abertura, que é uma coisa interessante de todos nós conhecermos, mas o próprio conceito de qualidade, às vezes, é uma coisa muito difusa, né? Se a gente for perguntar para alguém aqui no campus, que não tem nada a ver com sistemas de informação, perguntar para a pessoa o que é qualidade, com um familiar nosso, ele vai dizer algo que é bom, né? Algo que é bom. Vai se confundir muito com durabilidade, tá? Isso aqui é uma coisa que dura, então ela tem uma boa qualidade. Essa camiseta é boa porque ela dura, né? Ela tem uma boa qualidade. Só que existe uma norma, né? Para quem gosta de pesquisar, tem uma norma da ISO IEC 3E, que é 25010, né? E ela divide a qualidade em 8 grandes categorias e aproximadamente 40 subcategorias. Então, só para a gente entender que a qualidade é como falei de camiseta, né? O que uma camiseta não pode ter para a gente poder dizer que ela tem qualidade? Ela não pode encolher, ela não pode esticar, ela não pode desbotar, não pode fazer bolinhas. Então, existem vários aspectos que fazem uma camiseta ter ou não ter qualidade. Então, a mesma coisa acontece com o software. Imagina um software, quantas possibilidades. Então, nesse universo dessas características, a gente vai ter segurança, a gente vai ter portabilidade, a gente vai ter usabilidade. Então, a performance é uma das 40 subcaracterísticas que devem ser observadas no software. Mas a gente vai olhar as 40? Depende do risco. Então, o que sempre norteia o nosso trabalho é o risco, né? Esse software é para quê? Ele vai ser um sistema, num totem lá de um shopping, para dizer onde fica a loja da Natura, do Boticário, ou ele vai ser um sistema de piloto automático de um avião. Merecem quantidades de testes diferentes e tipos de testes diferentes. Então, a mesma coisa aqui. Então, vamos conhecer essa 1/40 avos, né, do que é qualidade, né? E vamos lá para os conceitos essenciais. Usuários simultâneos. Tem muita coisa que a gente pega de projeto errado em empresa por causa de não ter compreendido esse conceito corretamente. Porque o problema não são os usuários, mas qual que é a escala de tempo desse simultâneo. Olha, eu preciso que suporte 100 usuários simultâneos. Aí a pessoa está pensando por hora. Outra pessoa entende por minuto. Outra pessoa imagina que simultâneo é por segundo. Gente, isso vai dar uma mudança de escala absurda, né? Porque se a pessoa está pensando em hora, a pessoa que ouviu, que vai desenvolver o sistema, está pensando 100 usuários por hora, e na verdade a pessoa falando 100 por minuto, está falando de 60 vezes, é uma diferença de 60 vezes. É outro software, é outra arquitetura, é outra tecnologia. E às vezes a pessoa não está falando uma vez por minuto, ela está pensando por segundo. Eu tive um projeto, meu início de carreira, que foi quando eu peguei essa dor, né? Porque o meu chefe falava assim, simultâneo. E eu perguntei para ele, mas o que é simultâneo nesse caso? Na época era 2000, era não piscar. Era uma página web, ela não pode piscar, tem que atualizar e a pessoa não perceber que atualizou, né? Enfim, aí a gente fazia 2 páginas, né, em camada e trocava uma camada pela outra para não piscar, né? Mas isso são histórias aí, né? Mas isso é muito interessante. Então, às vezes a gente está falando de segundo, nanosegundo. Então, é muito importante combinar muito claramente com o seu cliente, com
as pessoas da área de técnica e de negócio qual que é a escala de tempo que a gente está se referindo com o usuário simultâneo, tá bom? Porque isso varia. Até ferramentas como o Google Analytics, quando ela mostra que tem alguém simultâneo no teu site, se você for perceber, ela não está falando no segundo, ela está falando em minutos, né? É quem está naquele minuto. Então, a gente às vezes fica confuso, né? Ah, mas a ferramenta está dizendo que tem 1, a outra ferramenta está dizendo 60, é por causa dessa questão da escala de tempo. Então, tem que ficar esperto com isso. Próximo conceito é o throughput, ou vazão, que a gente pode pensar como a capacidade que o software tem de processar aquela quantidade de dados, aquela transação, né? A gente tem que pensar quanto dura aquela transação. Tem transação que dura milésimos de segundo, tem transações que duram 1 segundo, 2 segundos, tem transações que podem demorar mais. Então, é como se fosse uma pia, vamos pensar assim, uma pia que tem uma torneira e um ralo. Se a água sair da torneira mais quantidade do que o ralo dá vazão, do que o ralo deixa escorrer, o que vai acontecer com a pia? Ela vai encher e transbordar. Então, eu preciso descobrir, para aquele software que eu estou construindo, né, qual a vazão que ele suporta. A vazão de usuários simultâneos, de transações simultâneas, que é o anterior. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. E isso também dá muito errado. Tá? Eu já vi um projeto que o cliente queria uma vazão, precisava de uma vazão de 5.000 usuários por segundo, ele não aceitou um preço, né, um orçamento de um projeto, contratou, vocês imaginam, né? Então ele contratou alguém para resolver isso, né? E chegou desesperado depois, porque precisava de ajuda para fazer aquilo funcionar. E a gente falou, mas quanto que está conseguindo, né, de vazão? Ah, está conseguindo 5.000? Mas era 5.000 que era para conseguir, não, 5 usuários. Então, parece bobagem, mas essas coisas acontecem. Tá? Então, é importante saber medir a vazão, fazer uma prova de conceito. Né? Essa parte não pode ser algo que você descobre no caminho do seu projeto. Ela é o começo do seu projeto. Se não funciona no começo, você tem todo o tempo do projeto para descobrir como fazer funcionar. Se você se preocupa com usuário simultâneo, vazão, capacidade no final, já não vai dar tempo, já vai atrasar. Então é um problema, né? Terceiro ponto é a latência. A latência, ela depende do meio, né? Então, se a gente for pegar 3G, 4G, Edge, Wi-Fi, cabo de conexão, aí pelo tipo de conexão, cada meio vai ter uma latência diferente. A gente pode pensar a latência também como uma espécie de trânsito. Se você vem aqui para a universidade num horário de pico, durante a semana, você vai demorar um certo tempo para chegar, para ir embora. Agora, se você vem, sei lá, numa madrugada de sábado para domingo, provavelmente você não vai encontrar muito trânsito. Então, além da sua preocupação com a velocidade do seu software, você tem que se preocupar com a velocidade do meio. Ah, mas não é minha responsabilidade, eu vou construir o software, o cliente é que se preocupa com o meio. Não, você como profissional de tecnologia tem que se preocupar com a entrega da solução como um todo. Se ele tem um meio ruim, se ele tem um problema de latência no meio de telecomunicações dele, eu tenho que fazer uma aplicação ainda mais leve. Eu tenho que criar uma maneira, por exemplo, de repente, trafegar menos dados. Se a gente perceber, por exemplo, aqui no Brasil, a gente adora um aplicativo. Falou para a gente instalar um aplicativo, colocou um QR Code, as pessoas baixam e instalam. Se você for ver em outros países, o pessoal não baixa nada. Porque tudo que você imaginar que uma empresa no exterior tem de serviço, ela tem numa página web que é resiliente para funcionar num tablet ou num celular. Por que a gente aqui adora? Né? Por que a gente tem um aplicativo do iFood e não acessa o site do iFood no celular? Por que a gente tem um aplicativo do Uber e não acessa o Uber no celular, pelo browser? Porque seria mais pesado, dependendo de onde você está, demoraria mais. Né? Então, a gente tem uma questão de latência aqui no Brasil, que favorece você usar um aplicativo para você ter menos dados trafegando. Então, muita coisa já está ali em cache, já está ali na memória, e isso dá uma experiência para o usuário melhor. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que também se preocupar. Esses são os 3 conceitos principais. Se você entender esses 3 conceitos principais, e quando estiver conversando sobre o projeto com as outras pessoas, você vai chegar no lugar certo. Se você errar, você percebeu que tem muito detalhezinho, né, de escala, né? Você vai produzir outra coisa, né?
aquilo que a gente achou engraçado de 5 mil virarem 5 é mais comum do que parece, tá? As grandes perguntas, né? Quais são as 3 grandes perguntas que o pessoal faz? Um bom teste de performance precisa responder. Quantos usuários simultâneos o software consegue suportar, né? Isso tem a ver com aquele nosso primeiro conceito, né? Então, esse sistema, a gente tem que conversar com a área de negócios, entender, são 500 usuários por minuto, são 60 usuários por minuto, são 1000 usuários por segundo, a gente tem que descobrir o que seria isso. Para vocês terem uma ideia, um grande evento aí nacional, um show, né? Pensa aí num grande show, né? Ele vai estar trabalhando aí com um volume de 500 a 1000 pessoas fazendo compra no mesmo minuto. Qualquer grande show aí, não qualquer grande show, o maior show que tem no Brasil, ele vende 1000 ingressos por minuto, tá? Então, só para a gente ter uma ideia de que a gente precisa saber esse número, senão a gente, na hora, mesmo vendendo 1000 ingressos por minuto, 60 mil ingressos por hora, pelo tamanho do show, as pessoas ficam de 3 a 6 horas na fila, uma fila digital. Se a gente errar, as pessoas podem ficar dias, isso vai dar mídia, vai dar um monte de dor de cabeça, né? Pensa no imposto de renda, né? Poxa, último dia, qual o volume de transações, né, de pessoas acessando? Então, a gente tem que dimensionar, junto com a área de negócios, uma Black Friday, né? Tem uma previsão de vendas. Ano passado, a gente teve X visitantes por hora. Esse ano, a gente espera ter 20% a mais. Então, a gente não vai testar para o ano passado, vai testar para a previsão desse ano, de preferência com alguma folga, né? Qual a velocidade experimentada pelos usuários simultâneos? Então, pessoal, eles estarem conseguindo acessar não quer dizer que está legal. Porque a experiência pode ser de uma lentidão tamanha que a pessoa abandona lá a compra, abandona o que ela está fazendo, o que ela veio fazer no site, tá? Então, não é só aguentar, é ter uma boa experiência, uma boa velocidade, e isso está ficando cada vez mais complicado, porque a gente está numa velocidade no nosso dia a dia que a gente não tem mais aquela tolerância, esperar alguns segundos, é muito mais instantâneo, é uma área de coisas instantâneas, né? Esse é o ponto. E qual que é a estrutura física, ou na internet, em nuvem, quanto que ela demora para escalar sob demanda? Esse é outro ponto muito curioso, né? Se a gente for falar com alguém de uma dessas empresas, ele vai dizer para a gente que é praticamente instantâneo, né? E, poxa, é só você plugar lá que, na hora que precisar de mais alguém, né, precisar de mais recursos, a nuvem vai escalar naturalmente. Mas não é bem assim, não. Não é nada disso. Então, às vezes, essa demora para escalar, ela precisa ser testada antecipadamente para saber em que percentual eu já começo a escalar. Se a gente vai pegar um voo e a gente quer agendar um Uber ou um táxi para levar a gente tem que ter uma ideia de quanto que é o tempo de deslocamento, né? Que horas que eu tenho que sair de casa, tem que fazer um cálculo ali, né? Então, essa questão da latência para os servidores é igual. Você tem que já prever, talvez. Você não tem que esperar o servidor chegar em 90% da capacidade dele para já ligar o próximo. Talvez quando você chegar em 60%, você já liga o próximo, e quando ele reduzir a 30%, você já começa a desligar. Então, você tem um cálculo também relacionado a essa questão da infraestrutura. E isso sim é dinheiro, porque você está gastando dinheiro, né, para manter uma estrutura mínima e fazer esses crescimentos. Então, isso aqui é muito importante e faz muita diferença depois no projeto. Falando aqui do Apache JMeter, né, ele é uma ferramenta muito conhecida e tem, acredito que mais de 20 anos, e ele é open source, ele também é gratuito, né? Poxa, mas open source não é gratuito? Depende, né? Tem aquele contratinho que ninguém lê, né? A EULA, né? E tem que é open source, mas quando você é uma empresa com mais de tantos funcionários ou mais de tantos de faturamento, você deveria contribuir, né, para o projeto, o que faz até sentido, né? Porque que uma grande empresa não pode ajudar o projeto de uma ferramenta que ela, né, utiliza, né? Então, nem todo open source é 100% gratuito para todos os usos.
No caso aqui, o JMeter é. E ele funciona a partir do Java 8, mas claro que eu posso usar hoje um Java 15, um 17. Eu acho que na última versão ele pode ter alguns problemas. Ele joga seguro, né? Então ele não fica jogando com a última versão do Java, ele joga sempre umas 2 versões para trás. E ele tem vários usos, né? Uma ferramenta fácil de instalar, com muitos usos. Ela é uma das ferramentas mais poderosas que a gente pode imaginar. Então ela faz teste web dos principais protocolos. Ela também consegue rodar com vários frameworks, várias linguagens, né? Então bastante aberta. Pode ser usada para teste de serviço, arquitetura de serviço, né? Ela também serve para testar a transmissão de arquivos, né? Tanto download ou upload de arquivos. A gente consegue usar ele para simular volumes grandes de transações em banco de dados. Então, um software de gestão, um ERP, por exemplo, né? Às vezes ele não tem uma API de serviço, mas ele tem store procedures, ele faz muito processamento de banco, então eu poderia usar o JMeter também para estressar esse tipo de cenário e testar um pouco melhor. Ele faz a parte de autenticação, o DAP e outros formatos, né? Ele também trabalha com mensageria, então a gente poderia testar um Pix, um Drex, né? usando o JMeter, né? Toda a parte aquela de mensageria. Parte de e-mail, né? Os protocolos de e-mail, então ele pode simular envios. Simular não. A gente às vezes em teste usa a palavra simular, mas eu queria que você entendesse que quando a gente fala simular ou testar é fazer, tá? O teste é fazer, só que fazer num cenário controlado. É tipo um dublê de cinema, né? Nossa, mas o Tom Cruise levou um soco. O Tom Cruise não, mas o dublê dele levou. Então é basicamente isso, né? Então a gente tem uma parte aqui de e-mails, né? Então ele pode enviar e receber e analisar o conteúdo de uma quantidade grande de e-mails. Ele pode executar comandos nativos, né? do Java e dos sistemas operacionais em que ele está embarcado. Ele também pode fazer acesso via TCP e UDP e também manipular objetos Java no ambiente. Então, é bem versátil, né? Se a gente for pensar, a gente pensa muito em teste de site, né? Mas, na verdade, ele testa muita coisa, né? Daria para fazer até um teste funcional, por exemplo, contra o navegador. Dá para fazer muita coisa. Então, é uma ferramenta excelente. Essa é a interface dele, né? Então, uma interface muito simples. Ele traz a grande evolução que o JMeter teve na sua interface visual nos últimos 15 anos, que é o fundo escuro. Tá? Foi basicamente isso que mudou no JMeter nos últimos 15 anos em termos de layout. Tá? Então, ele era igualzinho, só que ele era cinza. Tá? Nossa, então, poxa, desinteressei, né? É um negócio que não muda, né? Então, gente, olha, imagina a arquitetura disso por trás. Inclusive, fica o convite, né? Porque é open source. Você pode descobrir como que uma ferramenta dessas funciona por trás, por dentro, né? E é muito interessante. Então, ela vai evoluindo, ela tem versões novas anualmente, semestralmente, às vezes muda alguma coisa, mas como ela se baseia muito em protocolos de internet, os padrões desses protocolos, eles não mudam tanto, tá? Não é como uma questão de front-end, né, que sempre tem um framework novo, uma tendência nova, né, visual. Ele trabalha mais com uma camada de comunicação, de conexão, por isso que ele não precisa ter uma evolução no mesmo ritmo, por exemplo, que um framework de JavaScript, né? Então é diferente. Mas é uma interface bastante simples, você tem basicamente uma estrutura em árvore que você vai poder adicionar elementos, ele tem aí dezenas de elementos, lá nos links, né, vocês vão poder baixar a ferramenta e acompanhar ali a aula para fazer também, bem interessante. Então tem vários tipos. A gente tem desde as requisições, que são aquelas todas que a gente falou agora há pouco, como você tem como validar o que está acontecendo, você tem como criar cronômetros, inclusive cronômetros não lineares, né? Isso é interessante, então você pode criar um cronômetro que é logaritmo, que é gaussiano, enfim, dá para explorar várias possibilidades aí de execução de uma onda, né? Então você pode criar ondas de teste, né? Como se fosse um comportamento. Alguém acessou, gostou, avisou o amigo, gostou, aumentou o pico, mas alguém gostou, aumentou o pico mais ainda, então você consegue simular ondas, né? É bem interessante. E, como eu tinha comentado, ele é uma ferramenta que tem... Isso aqui é um campo, mas... Então, ó, quanto cabe nesse campo, né? Um número, né?
Então, eles não têm uma proteção contra você fazer bobagens, né? Então, você tem que tomar cuidado com o que você preenche, mas, basicamente, você vai dizer, nesses 3 campos principais, quantos testes, quantas requisições você quer fazer, em quanto tempo e com que frequência, né? Então, eu quero fazer tantas requisições, 60 segundos a cada 2 segundos. Então, você consegue controlar. E se você encher isso aqui tudo de 9, ele vai aceitar. Nossa, mas o que vai acontecer se eu sobrecarregar ele? Vai sobrecarregar a sua máquina e provavelmente vai travar a sua rede local, ou vai travar o seu roteador se for em casa, né? Ele é tão rápido de escalar que ele não vai chegar, se você exagerar mais do que você é capaz de criar de demanda, ele vai travar você antes de travar algum lugar, tá? Então não vai derrubar um site porque você colocou um número muito grande, vai travar a tua rede da tua casa, né? Ok? Mas é uma ferramenta muito interessante e muito fácil, assim, muito fácil de usar, customizar. Aqui ele tem como ele faz quando acontece um erro, né? Então, quando às vezes tem um erro, ele para, e ele tem aqui umas opções engraçadas, né? Que ele diz parar completamente e parar completamente agora, né? Aí você fala assim, poxa, parar completamente agora. É como se fosse um trem, ele não é um carro. Se vocês já mexeram com algum tipo de automação, RPA, Selenium, Cypress, né? Você tem um controle muito efetivo sobre ele. Você vai lá no console, dá um stop e ele stopa. Isso aqui, a gente tem uma frase de teste performance, que a melhor maneira de parar um teste de performance é não começá-lo. Entendeu? Quando você começou, você já perdeu o controle sobre ele. É um trem em movimento. Então, na hora que você manda parar, ele começa a desligar as threads. Então, ele abre muitas threads para fazer o processo. Então, ele começa a fechar as threads, e às vezes ele não consegue fechar todas as threads. A gente está já num campo, não é só da computação, até da elétrica, né? Já está num outro nível de processamento, né? Então, às vezes, ele não consegue. Com sorte, ele vai parar em 5 minutos. Tá? Com sorte, vai parar entre 5 a 10 minutos. E o agora vai tentar fazer ele parar em menos de 5 minutos, mas é só um desejo. É mais um desejo. Aquela coisa que você vê em filme, que o cara puxa a alavanca para frear o trem, e começa a sair um monte de fagulha, o trem vai descarrilhar. E, às vezes, a pessoa... Recomendação. Brinca em casa primeiro, antes de você levar isso para o trabalho e fazer alguma coisa, porque já aconteceu, né? De alunos começarem a brincar, e aí ele se desespera lá, porque um colega do lado fala assim, nossa, a rede está lenta, né? Eita! E aí ele quer tirar o cabo, né? E ele quer desligar o computador dele para interromper o processo. Gente, não tem como fazer isso, porque o processo não depende só dele, o processo está acontecendo, né? Ele já enviou os pedidos, então ele não tem mais controle nenhum sobre o processo. Agora ele só tem que esperar o retorno. Tirar o cabo ou desligar a máquina só vai fazer que não tem um lugar para as coisas voltarem. Não sei se alguém viu Harry Potter. Sabe, no primeiro Harry Potter, a coruja? Que o tio não deixa receber a carta e fica cheio de coruja. Isso aí é uma rede, né, que você fez um teste de performance e tirou o cabo e desligou a máquina. Vai ficar as corujas todas ali na rede, até estourar o tempo de vida dos pacotes, né? Então vão ficar ali. Tá? Então não faça isso, tá? Pensa direitinho. Começa simples, começa pequeno, vai vendo que a tua máquina aguenta, vai vendo que a tua rede aguenta, aí você vai pegando o jeito, né? Aqui nós temos os tipos de teste de performance, né? A gente tem um primeiro tipo, que é o teste de carga. Deixa eu só tomar um golinho. O teste de carga é o teste que a maioria das empresas precisa fazer e nem sempre faz. Será que o meu site aguenta o número de usuários, né? O número de transações esperadas? Isso é um teste de carga. É ver se aguenta o que foi planejado, né? A gente aqui tem até uma simbologia, né, de 3 segundos, né? Então, poxa, a gente gostaria que houvesse uma transição em 3 segundos, né? Só que se eu tiver uma transição de 3 segundos, eu já perdi 1% dos clientes num site. As pessoas não vão esperar 3 segundos. Na verdade, eu preciso até mudar esse slide aqui, porque a nossa percepção já mudou nos últimos anos, né? Então, eu te diria que onde antes era 3 segundos, a gente pode até considerar 1 segundo, sabe?
Se a pessoa não tiver uma experiência fluida na navegação, se ela começa a abrir um site e o site não abre, ela já abre outra guia. Ela vai no concorrente. Então, a performance ela virou uma coisa tão estratégica para o negócio, porque parece bobagem, mas vamos imaginar que você trabalha em algum tipo de e-commerce. A pessoa tinha na cabeça dela comprar com você. Quais são as duas premissas para comprar com você? Que você tenha um bom preço, que você tenha um produto, né, com um bom preço, e que ela consiga achar o produto e levar o carrinho rapidamente. Se o teu site está carregando lentamente, ela não conseguiu ver o produto. Então, ela não consegue fazer o restante. E você, ela foi achar numa segunda empresa. Tá? Vamos imaginar que essa segunda empresa que ela abriu a aba, carregou na hora, ela foi lá e conseguiu fazer a compra que ela queria, ela viu um preço, a gente tem um preço de referência na cabeça, então, se o preço do concorrente estiver dentro do preço de referência que a pessoa tem, ela talvez nem volte para ver o teu preço, entendeu? Pode ser que ela volte, mas tem gente que não volta mais já. Demorou, aqui carregou, é mais ou menos isso que eu sei que é o preço, pronto, comprei. Mas se for uma coisa de baixo valor, a pessoa não vai voltar. E aí, da próxima vez que ela for comprar uma coisa, vai ter algo mágico. Excelente para o teu concorrente, mas péssimo para você. Você era a primeira escolha. Como foi lento, agora não é mais. Agora a primeira escolha é o último lugar que ela comprou. Olha como a performance, você trabalha tanto para ter um design bacana do site, uma funcionalidade legal, mas se não tiver performance, você vai perder as vendas, né? É muito interessante. Aí nós temos aqui o teste de volume. Hoje em dia se fala muito pouco disso, tá? Que seria um tempo, né, que você iria aumentando gradativamente o número de usuários, o volume de usuários, para descobrir quando ele chega num ponto de travamento lógico, né, que seria aqui 10 segundos. 10 segundos, a gente dizia que 80% das pessoas teriam ido embora, mas a gente pode atualizar isso também para 99%. Quem de vocês espera 10 segundos uma página abrir? Ninguém mais espera. Tá? O site está com problema, talvez não seja o site de verdade, pode ser um clone, alguma coisa está errada. Então, ninguém vai esperar 10 segundos. Né? Então, hoje a gente testa para colocar um horizonte menor, 5 segundos, 6 segundos. Né? Então, a gente vai aumentando para ver. De repente, ele aguentava 500 usuários por minuto e em menos de 1 ou 2 segundos, e com 1000 usuários, né, ele já está demorando 5 segundos. Então, a gente tenta descobrir essa faixa de tempo, né, entre um tempo razoável e um tempo já ruim, que começa a ter muito abandono. E existe o ponto de travamento lógico, né, que seria um ponto que, para um usuário comum, aparece que o servidor travou, que seja lá o que for, não está voltando, sei lá, 10 minutos. Né. O servidor pode estar vivo e está demorando 10 minutos para retornar, mas, comercialmente, isso é a mesma coisa que não está funcionando, né? Não tem sentido nenhum. E existe o travamento físico, que é quando realmente ele parou de funcionar. Aí só com alguém indo lá, né, desligando, ligando de novo para fazer funcionar. Aí a gente está falando de situações de estresse. O mercado de trabalho, em geral, chama de teste de estresse qualquer teste a partir da carga. É maior que a carga, já estou fazendo um teste de estresse. Tá nada. Né? Teste de estresse, você tem um colega aqui na faculdade, ele brinca com você, enche o seu saco. Ele fala um negocinho, você ri, fala outro negocinho, você tu é chato pra caramba, né? Faz um negocinho, tu responde. Ele tem que fazer algo extraordinário para te tirar do sério e você dar um soco na cara dele. Isso é estresse. Então, quando a pessoa está ali normalzinha, ela não está estressada. Então, aumentar um pouco o volume não vai ser estresse. É aumentar para tirar a pessoa do sério, travar, né? Poxa, mas se travar não vai funcionar. Você já falou que se demorar mais de 5, 6 segundos, também já não interessa. Né? A gente não falou isso? 5, 6 segundos, não tem ninguém comprando, não interessa. Para que eu vou testar uma coisa que travou tudo? Por causa dos efeitos colaterais. Sabe o que pode acontecer com uma máquina fisicamente, quando você estressa ela? Pode embaralhar registro, colocar pagamentos que estão pagos como não pagos como pagos.
ela pode fazer uma confusão com os dados, ela pode queimar circuitos, memória. Então, tem um monte de efeitos físicos que eu só consigo testar se eu levar a estresse. Isso aí interessa mais ao pessoal de infra do que desenvolvimento, mas é um tipo de teste que eles têm que considerar também. Tá bom? A gente tem mais alguns, endurância. Hoje em dia, isso aqui é muito difícil de você ver alguém fazendo. Seria testar um site ou uma aplicação por várias horas ou dias, né? Eu já tive um cliente que ele fazia por 60 dias. Então, ele tinha um laboratório de uma empresa muito grande, com muito dinheiro, e ele tinha um laboratório que era igual ao ambiente de produção, aquele sonho, né? O pessoal de testes gosta desse, tem aquela, nossa, tem um ambiente para testar igual à produção. Esse camarada tinha um ambiente igual à produção. E ele conseguia, ele implantava no ambiente de teste, e uma semana depois ele implantava no ambiente de produção. E ele fazendo as operações em paralelo nos dois ambientes. Então ele conseguia prever o futuro. Porque quando o ambiente de teste travava, ele sabia que ia travar a produção daqui a uma semana. Então ele tinha uma bola de cristal de alguns milhões de reais, né, para poder ter esse controle. Mas não é uma coisa normal para qualquer empresa, é uma coisa muito específica, né? No mundo nosso de comércio eletrônico, de outros tipos de aplicação, seria você pelo menos testar o site por 2, 3 horas, né? Seria já a partir daí um teste de endurance. Nossa, testar um site por 2, 3 horas, o pessoal testa menos que isso? Testa. Hoje em dia, o comum são rodadas de teste de meia hora. Então, ele faz uma navegação básica ali de meia hora, com os robozinhos, né? E já se dá por satisfeito. Mas, às vezes, vamos pensar. Uma aplicação hoje, web, quanto tempo ela fica no ar? É 24/7, é uma aplicação crítica, ela não sai do ar. Poxa, mas se ela não sai do ar, você testa ela por meia hora, o que acontece depois de meia hora? A gente não experimentou o que acontece depois de meia hora, então é isso que entra em endurância, tá? Quando você, vamos imaginar que tivesse um apocalipse, você não tem mais combustível, não tem mais como você sair daqui, você tem que andar até a sua casa, tudo bem? Você fala assim, poxa, eu vou andar 3 horas, 4 horas, né? Caramba, mas eu aguento. Tu aguenta agora, né? Quando você chega na tua casa, 4 horas, a tua perna vai estar toda bamba, você já vai estar cansado, já vai estar com aquele ácido lático, né? Já vai começar a sentir cãibra. Então, é mais ou menos o que acontece com o ambiente de servidores. Então, a gente tem que ter uma maneira de testar e descobrir como que aquele ambiente aguenta mesmo. Então, é interessante, tá? Esse é um teste mais duradouro. Tem os testes de Pike, que são picos. A gente pode pensar naquela esteira ou bicicleta na academia, né, que você simula lá picos e vales, né? Então também é interessante para quantidades maiores e menores. Isso aqui é especialmente interessante para a memória, tá? A memória, quando você olha num servidor, normalmente ela é um lago, né? Ela não se move, ela sobe e para, né? E às vezes tem aplicações que elas seguram a memória, então a memória sobe, a aplicação desliga, a memória continua lá. Então é uma boa maneira de descobrir problemas, né, de gargalos de memória. Prontidão. Esse é um outro problema. Tem alguns tipos de serviços que eles realmente entram em stand-by. Então, se você vai usar aquilo de madrugada, fora do horário comum, a primeira pessoa que acessa demora muito mais que a segunda, né? É a mesma coisa se você chegar aqui na lanchonete da faculdade, primeiro do dia, né, e pede um pão na chapa. Vai demorar 5 minutos para esquentar a chapa e aí vai sair o seu pão. Aí chega um colega, pede outro pãozinho na hora, ela passou manteiga, depois está pronto. Então, essa é uma outra coisa que a gente entende. Para muitas aplicações, ele não pode dormir. Então, tem também um outro tipo de teste, até uma outra forma de desenvolver, criar ali uma rotina de manter ele aquecido, né? Ou de acordar, um wake-up, né? E para manter ele sempre pronto. Aquele teste de escalar, né? Se o nosso software testar para ver se ele realmente toma conta de uma demanda mais rápida, né? Mais rapidamente, levantando a nuvem ou servidores físicos. E a gente falou tudo isso, e se vocês repararem, a gente está falando da família teste de performance. Cada um desses é um tipo de teste da família teste de performance. E nenhum deles a gente estava preocupado com o tempo, vocês repararam? A gente não falou em tempo, a gente falou sempre quantidade, né? Quantidade de usuário, quantidade de transação, se é o esperado, se é não esperado. Aí a gente tem um tipo, que tem o mesmo nome da categoria, que é performance, e esse sim se preocupa com o tempo de resposta, né? Quanto demora para
para carregar, né? Então, isso realmente, a experiência de tempo de um usuário, né? E, além de ter o JMeter, né, existem hoje várias ferramentas. K6 é uma ótima ferramenta que está crescendo. Grafana também é uma outra ferramenta que está crescendo, que é muito usada para fazer teste de performance, outros tipos de teste. E a vantagem de você ter um servidor na nuvem é que a administração e logística é mais fácil, porque normalmente quando você vai fazer teste de performance para uma empresa grande, você tem que ter 5, 6 servidores ou mais, para poder gerar o volume esperado, né? Você tem que dar um comando para todos esses servidores, depois recolher os relatórios desses 6 servidores, compilar num relatório único, né? Então, quando você tem uma nuvem, ele já tem ali um painel bonitinho, já para consolidar tudo isso, fica mais fácil ligar, repetir, recolher métricas, né? Os custos, dependendo do tipo de teste que você quer fazer, pode ser mais barato ou mais caro de fazer internamente. Então, vale a pena, cada projeto tem que calcular, mas em vários casos, né, pode ser mais interessante. Principalmente quando você tem que fazer um projeto mais global, né, então você tem que testar em vários lugares, aí ele já faz tudo isso para você. Prontidão, muitas vezes preparar um ambiente pode demorar horas ou dias, né, fisicamente, tem que montar um laboratório, ligar as máquinas, testar as máquinas. Às vezes elas foram destinadas para outro fim, para outro projeto, tem que reativar todo o ambiente. Lá está sempre pronto, a hora que você quiser, está tudo salvo, tudo gravado, é só dar play e você testa de novo. E procurar, e esse é um desafio, tá? Procurar ter padrões abertos mesmo na nuvem, senão você vai ficar preso a uma empresa. E, logicamente, que elas desenvolvem muitos recursos com esse objetivo, né, de ser um recurso legal, mas que, na hora que você usa, você está preso dentro daquela corporação, né? Aí vai da escolha de cada um, mas é interessante para você ter um ambiente neutro, né? As principais nuvens são aquelas que vocês já conhecem muitas vezes, né? AWS, Google, IBM, Microsoft, Oracle, né? São as principais. Hoje tem algumas nuvens especializadas, né? Então, aqui a gente já traz algumas outras, né? Gateway, uma que é muito conhecida é o Blazemeter, né? O Blazemeter, na verdade, é um pessoal que pegou o JMeter e colocou na nuvem, né? Então eles criaram uma interface bonita, né? Mais fácil de usar, mas basicamente é a estrutura do JMeter, né? Então bem interessante. O legal de uma nuvem especializada em performance é que as coisas já estão prontas para você fazer o teste. Até eu diria que até uma pessoa que não está muito familiarizada, graças aos tutoriais e assistentes, consegue montar um teste de performance razoável rapidamente, né, com essas ferramentas, ao contrário, por exemplo, de um JMeter, um K6, um Grafana, que a pessoa vai ter ali uma curvinha de aprendizado para usar a ferramenta. Nada que seja demais, mas é diferente do que às vezes já está pronto numa nuvem, né? Trouxe aqui alguns links, né, para vocês. Acho que aqui o pessoal da plateia não vai estar muito nítido, mas depois dá para olhar pela apresentação, né? Então a gente aqui tem a recomendação do próprio site do jmeter.apache.org, que tem muito material, tutoriais. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas eu queria um livro, né, para aprender mais sobre JMeter. Eu falo assim, olha, não existe livro publicado que seja melhor do que o próprio tutorial da ferramenta. É completíssimo, tem todos os detalhes, propõe alguns cenários para você fazer, traz exemplos dos cenários, então realmente é um material impecável, né? Muito bacana, dá para fazer coisas do básico até o avançado, que às vezes você não encontra em outra literatura. A gente também trouxe 3 links, né? Se você não quiser usar o link, você apenas vai no YouTube, escreve Iteracis JMeter. Escreveu Iteracis JMeter, você vai achar, vai aparecer as 3 lives, elas estão públicas, tá? Mas estão aqui também. Foi um trabalho que a gente fez algum tempo atrás, na época da pandemia, né? Que muita gente fica aquela dúvida, né, o que vai acontecer, e às vezes algumas pessoas acabaram... Muita empresa, não é toda empresa que segura, né? Então teve empresa que fez cortes, a gente fez um movimento aí juntando algumas dezenas de colegas para produzir conteúdo para quem estava em casa esperando uma nova colocação, né? Então esse curso de JMeter que está aberto, ele é dessa época, né? E é bem válido, bem interessante.
A gente trouxe um artigo do Medium, né, que é de outro colega, que ele fala sobre as ferramentas de performance, né? Ele cita algumas ferramentas, isso também já evoluiu um pouco mais. E se você gostou, a nossa sincera recomendação é que você baixe, né, instale, brinque um pouquinho com a ferramenta. Não há perigo, né? A gente brinca, né? Vai travar sua máquina. Não, é só se você fizer uma coisa muito assim, sem pensar, né? Sem estar prestando atenção, mas é um aprendizado muito bacana. E existem vários cenários, né? Carregar dados em um sistema, né? Alimentar dados, montar um ambiente para você realizar o seu projeto rodar com o ambiente já configurado de uma certa forma. Tem muitos e muitos usos que o JMeter e ferramentas parecidas têm. A base dessas ferramentas é o que a gente viu hoje. Então, não importa. Se quiser, não gostei da cara do JMeter, eu vou procurar conhecer escassez, Grafana. A base é a mesma, né? O que a gente conversou hoje é a chave para você entender o que tem lá, tá bom? E entender que, às vezes, esse tipo de projeto, ele precisa também que você estude, né, algumas áreas especializadas. Então, diferente de outros tipos de teste, por exemplo, um teste comum, um teste funcional, que vocês vão ter muitos colegas lá quando vocês forem trabalhar num time, né? Então tem uma pessoa que de repente ela cria robôs ou ela mesma testa manualmente para ver se está funcionando. Essa pessoa, quando ela encontra o que não está funcionando, ela te avisa, olha, na página tal, quando faz tal coisa, acontece isso, ela te avisa. Só avisar já está bom, porque você, como desenvolvedor, vai lá acessar aquela página que você programou, aquela biblioteca que está sendo consumida, aquela API consumida pelaquela página, e sabe onde está e vai corrigir. Mas quando você vai trabalhar com teste de performance, assim como usabilidade, segurança, todos aqueles são mais técnicos, ninguém vai querer que o testador apenas diga, está ali. Ele vai querer que diga como resolve, entendeu? Então existe uma mudança de qualificação de uma pessoa de qualidade funcional, que é negócio, que basicamente ela aponta que tem algo incorreto em algum lugar, para uma pessoa que escolhe uma vertente mais técnica, porque ela vai ter que conhecer um pouquinho de desenvolvimento, um pouquinho de infra, um pouco de telecom, um pouco da administração dessas nuvens, né? Então é um profissional com uma formação mais eclética, mais diversificada, para ele poder operar esse tipo de ambiente, né? Então é bem... Para quem gosta, né, é um bom desafio, é uma requisição que tem sido colocada cada vez mais nas vagas, né, e há cada vez mais pessoas bem preparadas. Também uma daquelas situações que, quando havia menos pessoas, pagava melhor, né? Quando era raro, né, uma pessoa, vamos pensar aqui, uns 15 anos atrás, uma pessoa ganhava um automóvel básico em 3 semanas de trabalho. Né? Então, era muito bem remunerado para se fazer esse trabalho. Hoje em dia, você já tem centenas de pessoas que sabem fazer, várias empresas sabem fazer, e é uma remuneração acima do que uma pessoa de teste funcional ganha, né? Mas ainda não é mais como era antigamente. Isso é normal, né? Isso é normal em toda a área de tecnologia. Quanto mais fica fácil, né, para o usuário final, menor remunerado é o profissional. Por isso que muita gente prefere qualquer coisa que não seja com uma tela, né? Que sempre vai garantir uma remuneração mais interessante. Perfeito, pessoal? Eu acho que a gente conseguiu cobrir bem no tempo, né? E a gente está disponível aí para perguntas, né, que vocês tenham, alguma curiosidade de alguma situação que vocês viram também. Fiquem à vontade. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta antes de passar o microfone para as pessoas. Porque a gente fala bastante sobre rede, servidores, né? Uhum. Eu queria saber como que é o pensar no hardware do usuário. Tipo, como que o hardware do usuário, para ser um pouco limitado, como que influencia nesse tipo de teste? Por exemplo, se o hardware for muito ruim, ele pode... Tipo, vocês pensam nisso? Tipo, é um ponto relevante? Por exemplo, o pessoal, hardware, computador, PC... ele também é pensado, mas hoje em dia muitas empresas se preocupam com a parte aplicativo. Então seria mais os modelos de celular. Então ele pensa lá numa versão antiga de Android, um celular mais antigo, né? Ainda tem gente que tem KitKat até hoje no Brasil, sabe? Acho que é
4.22, né? Um Android, né? Olha ali um que tem. Então, 4.4. Então, existe, né? E aí você tem que criar um aplicativo que seja compatível. Depende do teu público, né? Então, tem empresas que trabalham apenas com os 3 últimos modelos, né, daquele fabricante. Tem outras que trabalham com um range maior, porque atendem um público maior. Por exemplo, um software do governo, sei lá, uma aplicação da Caixa Econômica Federal, né, ela vai ter que ter uma preocupação de rodar em hardwares bem antigos. Então, o que o pessoal tem? Laboratório, né? Então, você tem que montar um laboratório. Existe um software chamado, o mais comum do open source é o Appium, muito estável, recomendo. E você consegue montar ali um rack, né, com vários celulares diferentes, e aí você consegue testar nos vários modelos. Você programa uma vez só esse teste e ele, parametrizado, vai rodar em modelos diferentes. É bem interessante, tá? Isso tanto para teste funcional como para teste de performance. E essas nuvens, elas também permitem você subir emuladores ou mesmo aparelhos físicos. Eles têm lá um monte de aparelhos físicos, só que aí, às vezes, não tem exatamente o aparelho físico que você precisa, né? Tem aparelho físico que roda no Brasil que não tem mais nos Estados Unidos, né? Então tem essa questão, mas tem que ser dimensionado, sim. Você tem que saber quem é teu público, né? A partir do público, que hardware que ele tem, e se for necessário, você tem que montar um laboratório para testar com aquele tipo de equipamento que ele tem. E isso envolve, inclusive, não só a performance, mas até a resolução de tela. Tem celulares menores que o botão pode ficar escondido, né? Então ele tem que ter uma responsividade também para os botões ficarem mais centrais, esse tipo de coisa. Se alguém quiser fazer pergunta, eu... Muito obrigado pela apresentação. Me chamo Felipe. Gostaria de saber se tem alguma ordem para aprender essas partes de melhoria, se você tem alguma recomendação de livro ou vídeos. Uma boa pergunta, Felipe. Lá no nosso canal do YouTube tem muito conteúdo, a gente tem algumas centenas de horas, né? E tem algumas trilhas realmente do começo, né? Explicando as variedades do teste, né? Então, desde o básico, né? Dos objetivos, dos tipos, né? Então, eu sugeriria dar uma olhadinha no nosso canal, tem bastante conteúdo. Em termos de literatura, em português, você tem livros do Emerson Rios, do Leonardo Molinari, do Delamaro, né? Então você tem vários autores que têm livros em português, né? Que são bons livros de introdução, né? A testes, explicam as categorias, as preocupações chaves. Alguns desses livros, eles estão um pouco datados, né? Em relação a métodos ágeis, né? Então, ele vai te explicar o que é universal no teste, mas a maneira que ele sequencia as atividades hoje é um pouco diferente na prática. Existe um livro em português, você tem que ir no Google para achar, é daquela editora Learning Pub, é uma editora que tem uns projetos, né, que os autores fazem, publicam diretamente em PDF, né, e tem o Agile Testing Condensed. Não esquece desse Condensed em português, que é uma iniciativa das autoras, é um best-seller mundial. Só que aqui no Brasil a gente tem um problema de escala em literatura, né? Então, às vezes, o Brasil não justificou ter uma edição em português do livro oficial, que é o Agile Testing, né? É um best-seller no Brasil, no mundo inteiro, mas ele não tem volume para editar em português. Uma pena. E então eles fizeram uma versão condensada, que não é tão condensada, mas enfim, né? Que você pode também, acho que deve estar mais ou menos uns $13, tá? Que você compra lá pelo site, e é bem bacana, porque é uma visão mais da organização atual. Eu recomendo você ler mais de um, tá? Então, leia uma versão em português, que vai ter os conceitos básicos, legais, né? Todos eles fazem sentido, é só a sequência de trabalho do sequencial para o ágil que você tem. Aí no segundo livro isso vai ficar mais claro, tá? Então são 2 livros bons. Eu tenho um livro de cabeceira, que é um livro de uma abordagem chamada TMAP. Se eu fosse para Marte, tivesse que levar um livro só, eu levava esse. Sabe? Então é um livro muito bom.
Ele é um livro de referência, ele tem umas 750 páginas. TMAP Next, né? Você acha na Amazon, acha em vários, né? Cuidado para comprar ele em inglês, porque ele tem em holandês e alemão. Então não vá. Mas esse livro de TMAP Next, né? É um de capa cinza, ele é muito bacana, é um livro de cabeceira. Ele fala de todos os processos, descreve como fazer cada coisa. Ele não é um livro que só comenta. Ele faz exemplos. Ele é autocontido. Imagina um livro que tudo que ele fala tem no próprio livro, né? Ele fica ali preso naquele universo dele. É interessante também. Então, seriam bons começos. Tem eventos também que acontecem. Então, normalmente em maio a gente tem aqui em São Paulo o Foral Testes, né? Que é uma comunidade. Em julho tem o TDC, que é ligado àquela empresa Global Code que trabalhava com cursos de Java, né? Que era concorrente da Kaelon, da Alura, agora estão mais focados nesse evento, né? Um evento de todas as disciplinas, né? Tem trilhas, né, dos mais variados assuntos, desenvolvimento, banco, arquitetura, e tem pelo menos 2 trilhas sobre testes. Então, se conectar a essas comunidades, eu acho que também é uma boa forma de saber o que tem de tendência, né? Você vai notar que depois que você superar a primeira curiosidade de conhecimento, vai chegar numa parte de ferramentas. E aí é que a coisa fica curiosa, porque existem centenas de ferramentas. E, às vezes, você precisa conversar com as comunidades, e eu te recomendo mais de uma, porque tem viés, né? Para escolher a ferramenta que você sente que é mais adequada a você, ao seu projeto, ao que você precisa, né? Porque tem ferramenta que ela acaba deixando de existir, porque perde o apoio da empresa, perde o apoio da comunidade. Então, você tem que, antes de escolher uma ferramenta para estudar, diria que é quase como se fosse um casamento. Você tem que saber, né? Conhecer um pouquinho melhor, né? Viajar um pouquinho com a pessoa, né? Para você poder escolher. Então, mas tem muita ferramenta, tem ferramentas muito boas. O JMeter é uma ferramenta universal. Para a web a gente tem o Selenium. Tem gente que gosta do Cypress. A Microsoft agora está com o Playwright. Então, você tem algumas ferramentas muito interessantes. Appium é muito bom para mobile, né? Para essa parte de celulares. Então, tem muita coisa. Tem uma parte de conceito de teste, tem uma parte de aplicação de testes que beira a programação, porque você vai automatizar. Então, a ideia não é fazer os testes sempre à mão, porque é muito chato, né? Ficar repetindo o mesmo teste toda hora. Então, você cria robôs que testam para você. Então, é uma especialização muito interessante. Está tendo um cruzamento legal com IA também. Então, tem muita coisa repetitiva, né? Então, você já consegue perceber que a IA, para esse tipo de campo, também é interessante. Bom? Obrigado. Opa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o André. Eu vou fazer 2 perguntas, uma depois para não ficar muito confuso. Mas a primeira é se a gente sempre vê, sempre não, mas de vez em quando a gente vê algumas empresas que dispõem de uma boa infraestrutura, elas sendo noticiadas por receber ataques assim de DDoS. Eu queria saber se esses ataques eles podem ser considerados indiretamente algum teste de carga ou de volume assim, porque a gente vê elas sendo noticiadas justamente por suportar um grande volume de dados e não ter acontecido nada. É verdade. Esse é um dos campos, é uma especialidade. A gente já estaria falando de um teste de segurança, né? Mas é uma especialidade dentro desse segmento. O teste de segurança, ele é um pouco híbrido. Ele é tão específico que ele é uma área à parte, né? Então, tem pessoas que só estudam teste de segurança. A gente recentemente teve o maior ataque, né? Acho que foi semana passada, né? O maior ataque da história contra a Cloudflare, né? E, aliás, clientes da Cloudflare, a Cloudflare conseguiu segurar o ataque, né? Para a empresa garantir que ela segura o ataque nesse volume, ela, de uma certa forma, ela já testou isso, né? Então, não dá para suportar uma coisa dessas sem querer. Sabe? Não teve nenhuma iniciativa interna de prevenção, de dimensionamento. Então, eles já sabem como fazer. Então, isso envolve muito teste. A gente também teve aquele caso, ao contrário, né? Como que é? CloudStrike, né? Algo assim. CrowdStrike. Que a gente só ficou sabendo que empresa era essa quando ela falhou, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar. Aí ela pisa na bola, perde não sei quantos bilhões de valor de bolsa, e, enfim. Então,
Não é o mesmo caso, né? Você falou de DDoS, aí você consegue testar, e tem tudo a ver com o que a gente viu aqui de performance, tá? Mas a gente tem esse outro exemplo de que uma empresa, às vezes, ela não testa adequadamente, e ela pode ter um prejuízo bilionário, talvez até, se eu fosse eles, mudava de nome. Não sei você, mas eu mudaria de nome. É que nem cerveja ruim, né? Todo ano lança um nome novo, né? Vamos lá para a sua segunda. Eu ia perguntar sobre se esses testes de performance eles também podem ser aplicados a outro contexto, como, por exemplo, backup e restauração, né? Porque, às vezes, uma empresa, para ela se recuperar de uma falha, o tempo de recuperação de uma falha, ela pode contar muito para a operação dela. Ou então, tipo, se as empresas elas tomam esse cuidado com quanto tempo elas levam para recuperar os dados, ou se elas preferem sacrificar esse tempo e garantir a consistência dos dados, que também é uma questão importante. Dentro daquelas 40 subcategorias, né, existe uma específica para recuperação. Então, existe um teste de recuperabilidade. Então, você poderia usar uma ferramenta como o JMeter, se a questão de recuperabilidade sua pode ser resolvida com transferência de arquivos, inclusão de dados, manipulação de arquivos e pastas, dar comando via shell. Então, daria para usar um JMeter para simular vários operadores fazendo várias transações em vários ambientes. Mas, normalmente, o pessoal de recuperabilidade, eles vão acabar usando alguns outros tipos de sistema de script. Então, ele pode usar um chef ou algum outro tipo de sistema de script mais de infra, tá? E não necessariamente um JMeter. Mas existe um campo só para isso. Só que é muito específico. Quem que vai se interessar por esse tipo de teste, para pagar e contratar alguém? É de uma empresa que tem um serviço desse tipo. Então, eu sou uma Microsoft, uma Symantec, uma Norton, né? E aí eu tenho uma ferramenta de backup e restauração, uma Dell, aí ele vai ter ali um grupo de especialistas para pensar nessa questão de recuperabilidade, né? Mas seria uma outra categoria dentro da família de, não de performance, mas na família de confiabilidade. Então, essa parte de recuperação, ela fica embaixo, recuperabilidade fica embaixo de confiabilidade, confiança. Tá? Beleza, obrigado. Nada. Mais alguma aqui? Legal, pessoal. Muito obrigado pela presença. Espero que tenham conhecido, né, ou relembrado uma área muito interessante dentro da qualidade. Qualquer coisa nas redes sociais, é só procurar por Iteracis, tem N, né? De vez em quando alguém põe Interacis, não vai achar a gente. Então, Iteracis sem N. E eu apareço nas redes sociais como José Correia ou Real José Correia, quando tem um José Correia mais rápido que eu, tá bom? Muito obrigado a vocês, um ótimo evento e até uma próxima oportunidade.